Bom, primeiramente foi um processo longo. Eu, após um divórcio, eu vi que os nossos castelos são construídos de areia e também percebi que a nossa vida, ela não está sob o nosso controle 100%. Por mais que a gente haja e a gente tente, e a gente planeje e busque coisas, nem sempre o universo permite que a gente desfrute desse intento e nem sempre tudo corre 100% como a gente planejou. Então, após o divórcio eu tive que tentar me reencontrar na vida. Foi uma busca por mim mesmo, me restabelecer, estabelecer meus objetivos como pessoa. E então isso proporcionou uma reconexão comigo mesmo. Mesmo que seja através da dor, mesmo que tenha sido através da dor, eu tive que me voltar a me conhecer. Então isso fez com que eu passasse por diversos momentos de reconexão comigo mesmo. Eu tive que relembrar de algumas coisas que eu não lembrava mais. E eu parti para um mochilão. Em 2017 eu fiz meu primeiro mochilão para a Europa. Passei por Lisboa, Madrid, Barcelona, Paris, Roma, Nápoles, Pompeia. E aquilo para mim foi engrandecedor. Engrandeceu muito minha alma. Eu pude ter contato com pessoas de todas as culturas. Eu tive a oportunidade de conhecer lugares históricos. Eu tive a oportunidade de expandir um pouco minha visão. Depois da vida adulta, eu entrei naquela rotina de trabalho, 1 hora e meia de almoço e correria. Consegui me formar em história durante esse tempo. Então não tinha tempo praticamente para nada, era ir trabalhar de manhã e à tarde e à noite ir para a faculdade, tentar estudar à medida do possível nos finais de semana. E mesmo assim consegui me formar. Não foi fácil, foi realmente difícil. E esse contato com a história e conhecer os lugares, a história dos lugares que eu estudei, fez eu ter mais fome ainda por viagens, por conhecer lugar, por conhecer pessoa, conhecer as culturas. E daí em 2018 eu fiz mais um mochilão, que foi para Istambul e Moscou, né, outro mochilão para a Europa. Que a partir desse segundo mochilão eu comecei a pensar em não viajar apenas de férias. Na época eu não imaginava como seria, e aí sim eu entrei numa reflexão mais profunda sobre a vida, porque na verdade a rotina que eu vivia e que a maioria das pessoas vivem, que todos nós vivemos praticamente, é a rotina de 5 dias por semana, 6 dias por semana, às vezes 7 dias por semana, trabalhando, correndo atrás, sem tempo para si, sem muito tempo para se dedicar a alguma coisa que você tem dentro de si, alguma arte, alguma paixão. E então essa reflexão ela começou a se tornar muito profunda, isso começou a me incomodar. Aí o assunto viagens começou a me atrair de uma forma muito, muito profunda. E aí eu comecei a pesquisar pessoas que já viviam fazendo isso, comecei a entrar em canais, li livros, e essa vontade de viajar cresceu dentro de mim. Eu não sei qual será o futuro, se eu vou poder ficar viajando por muito tempo. Eu não sei se os meus projetos lograrão sucesso. Quem sabe um dia eu tenha que voltar para essa rotina de 5, 6, 7 dias por semana, 8, 10 horas por dia. Mas eu percebi que em um momento da minha vida eu precisaria fazer algo diferente, algo que minha alma ansiava. E a partir então ali de 2018 eu comecei a correr atrás de fazer esse projeto dar certo e de realizar isso que para mim é um sonho. Bom, a crueldade dos 7 dias da semana é que normalmente a gente trabalha 5, 6 dias, né? E
A gente fica esperando a sexta-feira com todas as nossas energias. E a gente espera a sexta-feira e ela vem. E quem não trabalha no sábado já pode desfrutar um pouco mais na sexta-feira. Quem gosta de descansar, descansa. Quem gosta de estudar, estuda. Quem gosta de ler, lê. Quem gosta de assistir filme, assiste. Enfim, temos tempo livre para fazer aquilo que a gente quiser. E aí vem o sábado. Quem trabalha no sábado então ainda é pior. Quem não trabalha aí pode descansar até mais tarde. Se quiser aproveitar o dia, acordar mais cedo, fazer alguma coisa diferente. E aí no domingo, com muito esforço, você pode manter ainda a paz e a tranquilidade. E em algumas vezes até, para algumas pessoas, o domingo já começa a ser enfadonho, porque o próximo dia já sabe que começam mais 5 ou 6 dias de trabalho. Então, eu imaginei se isso deveria ser a vida toda, né? É lógico que existem realidades diferentes para as diferentes pessoas, né? Eu também não estou dizendo aqui que o que eu estou fazendo é certo para todo mundo. Essa foi uma decisão que eu tomei e, na verdade, foi uma coisa que foi me atraindo. Eu não tive muito como escapar disso. É como se isso... Meu coração começou a se alimentar disso. Então, eu começava a acordar todos os dias de manhã pensando: eu quero sair viajar, eu quero viajar ao mundo, eu quero conhecer mais um pouquinho sobre o que eu puder, eu quero conhecer cultura, né? E se eu pensasse 5 anos, 4 anos atrás, eu não imaginaria que eu estaria fazendo isso hoje. Então algumas coisas aconteceram fora da minha vontade, mas que com adaptação eu consegui chegar nesse ponto. Comecei a entender que isso estava dentro de mim e eu precisava colocar para fora. Eu precisava executar o plano, eu precisava fazer isso acontecer. Então é difícil explicar, porque é como se a viagem tivesse me levado a isso. É como se a viagem tivesse me atraído. Não fui eu que procurei ela. É como se ela que tivesse me procurado. E eu simplesmente aceitei o convite dela. E o projeto A Teoria do Sonho, né, eu estou começando agora, meus vídeos ainda estão muito crus. Também não tenho o melhor equipamento do mundo para fazer isso, mas vou fazer o melhor com o que eu tenho. O projeto A Teoria do Sonho nada mais é do que a gente encontrar o que a gente tem dentro de nós e seguir os nossos sonhos. Hoje a gente tem uma variedade de coisas, de informações sobre como viver a vida, tanto na parte da religião, tanto na parte cultural, tanto quanto assuntos laicos. Todo mundo está indicando um caminho. A vida é por aqui, é assim que você faz, faça isso, tente isso. Mas acredito eu que está dentro de nós, a verdade está dentro de nós. Volta um pouquinho lá para Platão, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Eu não sou nenhum erudito, nenhum sábio, nem nada. Longe de mim querer passar por uma coisa dessa, mas estou compartilhando somente aquilo que eu aprendi, né? Aquilo que eu tenho visto. Então, não acredito que nós nascemos sem um motivo. Existe um motivo, eu ainda estou procurando descobrir qual é esse motivo. Mas nós nascemos com características, nós nascemos com dons. Não imagino que seja à toa. Não imagino que a gente nasça com uma capacidade se não for para a gente executar ela. Então, cabe a cada um de nós descobrir o que é que nós temos dentro de nós. Olhar para dentro de nós para saber quais são essas características positivas que nós temos e achar como nós vamos nos encaixar no nosso meio executando elas. Talvez haja aí um fluxo de energia que faça com que a coisa flua de forma mais leve, mais tranquila.
Um exemplo, eu trabalhei em escritório por 8, 9 anos da minha vida e trabalhei externo 4 ou 5 anos. Esses 4, 5 anos foram antes de eu trabalhar em escritório interno. Eu posso dizer que eu era muito mais feliz quando eu trabalhava em campo, na rua, indo para lá e para cá, do que quando eu trabalhei dentro de um escritório. Só que não olhava para dentro de mim, né? Simplesmente seguia tocando naquela que agora eu não preciso sair, não preciso andar, buscava mais o conforto e mais o conforto e a estabilidade. O conforto e a estabilidade matam. O conforto e a estabilidade são muito perigosos. E hoje, um dos objetivos assim que é colocado pela sociedade, pelo sistema, é que você conquiste teu conforto e tua estabilidade. E aí as pessoas elas vão agindo atrás do conforto e da estabilidade, pelo conforto e pela estabilidade, não para dar mais um passo após isso. Então daí basicamente chega até onde a sociedade atual chegou, né? Daí não se dá mais um passo de autoconhecimento, não dá mais um passo espiritualmente, não se dá mais um passo na nossa irmandade social, e aí a gente acaba chegando no ponto que a gente tá hoje. Então eu decidi viajar para conhecer novas culturas, novas histórias, viver também. Viajar, muitas pessoas pensam, mas eu quero ir lá conhecer aquele lugar, eu já vejo pela televisão e tudo mais, e tudo bem. Mas a jornada, a vida é uma jornada. A caminhada que é o filé da coisa. A caminhada que é essa jornada, o caminho é que faz a história. Você estar lá num lugar famoso, num lugar histórico, num lugar que você dá importância, seja lá qual for, é um ápice da viagem. Mas a viagem não se resume a isso. E como a vida é uma grande jornada. Você tem que planejar, se virar, tomar decisões, mudar de planos. Às vezes você pensa que vai ser de uma forma, você vai ir para um lugar, no final você escolhe ir para outro, decide ir para outro, e acontecem surpresas, e essas surpresas que a vida nos reserva, muitas vezes podem ser belas, e talvez esteja aí o segredo. Quando a gente se fecha na nossa gaiola, a gente se priva das surpresas da vida, do mundo, do universo, das pessoas, dos encontros aleatórios. E eu decidi que eu não queria mais isso pra mim. Eu decidi que eu ia seguir minha alma aventureira. Hoje eu tô aqui em São Paulo, tá chovendo, né? Não estou explorando, mas tive tempo para fazer esse vídeo, para gravar esses vídeos aí. Depois eu vou fazer a edição. Então eu decidi viajar por causa disso. Quero engrandecer minha alma, quero conhecer. Aí comecei a estudar o pessoal que viaja, fazendo vídeo, produzindo vídeo, fotografia. Trabalhei com foto desde 2011 aproximadamente. A partir de 2, 3 anos atrás comecei a estudar vídeo também e vi que era possível. Então, desde 2018 eu comecei a planejar e dar um passo atrás do outro para poder dar início agora em 2020 nessa viagem.